Abre a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos, aleluia, no livro de Marcos, o capítulo de número 8 e o versículo de número 22 em diante. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8 e verso de número 22. A cura do cego, né, meus irmãos? De um cego em Betsaida. A cura de um cego na cidade de Betsaida. Aleluia. Marcos, né? 8:22, para a glória de Deus. Quem achou diz aleluia. Estende a Bíblia para o céu, fala: Senhor Jesus, eis em minhas mãos a tua palavra, que para mim e sobre a minha vida é abençoadora nesta noite. Me abençoa, Senhor, segundo a sua palavra. Vamos ler, meus irmãos e minhas irmãs, aí em Marcos, Evangelho de São Marcos 8:22, que diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: veio os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Aleluia. Toma o seu assento, meus irmãos, toma o seu assento, minhas irmãs. Estende a mão para o Senhor, fala: Senhor Jesus, abra o meu entendimento para compreender a sua palavra. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus usou esse modo, né, meus irmãos, até meio, né? É como se diz, um modo estranho de operar, porque Jesus operava pela sua palavra, ou operava pela imposição de mão muitas das vezes. E algumas vezes também os enfermos, né, tocavam nas suas vestimentas e eram sarados e curados. Mas aqui observe que ele chegou em Betsaida. E se irmãos lembram, essa cidade de Betsaida é uma daquelas cidades que Jesus amaldiçoou. Lembra? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Por quê foi amaldiçoada? Porque Jesus em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum, fez sinais, prodígios, maravilhas, grandes milagres, e apregoou, meus irmãos, com muita sabedoria o Evangelho de Deus. Demonstrou para ele toda a sua glória, todo o seu poder. Demonstrou para ele toda a sua condição de Messias de Israel. Mas a intenção principal de Jesus nos seus milagres não era somente fazer o enfermo, o necessitado, né, meus irmãos, sair daquele problema, daquela dificuldade, né, e daquela problemática e daquele sofrimento. Não, Jesus fazia milagre para dar ensinamentos também. Jesus fazia milagre para demonstrar ao povo que ele era o Messias de Israel. Jesus fazia milagre como sinais, aleluia, de que aquele era o caminho correto em que devia seguir. Mas Betsaida não se arrependeu dos seus pecados. Corazim não se arrependeu dos seus pecados. Cafarnaum também não se arrependeu dos seus pecados. E observe que Jesus de Nazaré lançou uma maldição sobre eles, de que eles pensavam que ia subir até o céu, mas de forma nenhuma ele ia descer até as portas do inferno, por causa do seu coração impenitente, por causa da sua cerviz dura, por falta de arrependimento, de quebrantamento de alma e do coração, para não receber a palavra divina que saía da boca de Cristo Jesus. Então foram amaldiçoados esta cidade, e essa cidade não mais poderia ver a graça, a glória e a majestade e a perfeição da pessoa de Cristo Jesus, como Redentor, Salvador e Curador também. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Então, passando por ali, chegando naquela cidade mais uma vez, observe que trouxeram um cego, né? E disse: impõe a mão sobre ele. Observe. Por quê? Porque muitos ali, meus irmãos, recebiam a cura através da imposição das mãos, porque não tinha fé suficiente para receber, não cria no Messias, não cria no Salvador.
não cria como Jesus era abençoador. E Jesus muitas das vezes tinha que impor as mãos. Jesus tinha que tocar neles. Tinha que passar a virtude direta do seu corpo sobre as suas vidas para que fosse curado. Então talvez eles já estavam acostumados com esse tipo de cura. Eles tocam nele, impõem as mãos sobre ele, unge ele com óleo, com azeite para ver se ele é curado. Jesus então tomou a mão do homem e saiu fora da aldeia. Observe, meus irmãos, que muitas vezes estamos nessa situação. A gente impede Deus de trabalhar ao nosso favor. A gente impede o Senhor de operar na nossa vida. Deus quer fazer, Deus quer operar, mas tomamos constantemente caminhos errados e errôneos, onde a bênção de Deus não pode estar naquele caminho, onde a posição de Deus não está naquele caminho, onde estamos fora das bênçãos divinas. Como Israel saiu, meus irmãos, da terra prometida que manava leite e mel, e desceu ao velho Egito, ficou escravizado por durante 40 e 30 anos e não foi abençoado. O milagre não caía, a bênção não descia, de forma nenhuma Deus os podia abençoar naquele lugar e naquela posição. Então, somente 430 anos depois, Moisés, com o braço forte e a mão poderosa do Senhor, os arrancou daquela maldição. Saiu do velho Egito e voltou para Jerusalém, voltou para Canaã, para a terra que manava leite e mel, onde as mãos de Deus estavam estendidas sobre eles. Assim também, muitas das vezes, somos nós. Aquele povo da cidade de Betsaida expulsou a bênção da sua cidade, expulsou o milagre da sua cidade, expulsou o Salvador da sua cidade, não receberam mais bênção. Jesus os amaldiçoou e não queria mais operar naquele lugar, e não operaria mais naquele lugar. Não sejamos nós assim também, mas deixem a porta aberta para o Senhor, deixem a porta aberta para Deus operar. Não saia debaixo da bênção do milagre por fulano, por Beltrano, pelo mundo ou por outra coisa qualquer. Ficamos debaixo da bênção da promessa, que as mãos do Senhor está estendida, não importa o problema, não importa a escassez, não importa o perrengue, nós estamos debaixo da mão potente e poderosa do Senhor. Uma hora ela moverá ao nosso favor. Palmas e vitória para Jesus de Nazaré. Então Jesus tomou pelas mãos de Somos sair fora da cidade. Observe. Em Betsaida não vou operar mais. Olha, meus irmãos. Ultrapassaram uma linha. Não podemos ser desse jeito. Ultrapassaram o tempo da graça. O tempo da misericórdia. É como os nossos contemporâneos hoje também. A igreja continua pregando o evangelho. A igreja continua aí. Mas eles recusam. Eles rejeitam. Eles não querem. Eles fazem anedota. Mas um dia ultrapassarão uma linha da graça para o outro lado. O lado das trevas, do juízo e da escuridão, onde as mãos do Senhor não serão mais propícias, onde as mãos do Senhor não estarão mais estendidas, mas o Senhor virará o seu rosto e as suas costas para eles e diz: não mais socorrerei, não mais os ajudarei, não mais estarei com eles. A oração não vai valer, a intercessão não vai valer, o incenso não vai subir as minhas narinas, porque recusaram o Filho de Deus, porque recusaram a pregação da igreja e a pessoa de Cristo Jesus, a preciosidade de Cristo Jesus. Deus os abandonará em seus próprios pecados e virará as costas. Não podemos ser impenitentes como eles. Temos que ter coração quebrantado, arrepender do nosso pecado e voltar à presença do Senhor, buscando graça e misericórdia, como clamou também, meus irmãos, o cego de Jericó, dizendo: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Talvez essa seja a maior das orações das Escrituras. Nas Escrituras tem orações que faz cair fogo dos céus. Nas Escrituras tem orações que faz o universo parar. Mas, na minha concepção, a maior oração da Escritura é esta oração do cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Esta é a oração chave,
A oração que toca o coração de Deus e demonstra toda a necessidade do homem e sabe que Jesus de Nazaré é filho de Davi, é rei, é salvador, é Messias, é abençoador, aleluia, e que ele é bom e misericordioso para com ele. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Esta é a oração que sai do profundo do coração da humanidade e toca o profundo do coração de Deus. Observe. Então ele foi arrancado fora da cidade. Só que Jesus operou de uma forma gradual. Não foi uma operação instantânea como a gente costuma ver nos evangelhos. Mas foi uma cura gradual, né? Como se vê aqui. Foi uma cura por estágios, mas diferente, exótica. Não como todas as demais curas que ele falava, que os demônios iam embora. Ele repreendia e as enfermidades iam embora. Ele impunha as mãos e a enfermidade não podia resistir. As pessoas tocavam nas suas vestimentas e a enfermidade não podia permanecer aos seus corpos devido ao poder divino que recaía sobre elas. Mas observe, ele levou ele para fora da aldeia, para fora de Betsaida, né? Cuspiu nas mãos. Observe, e colocou as suas mãos sobre os olhos do cego, colocou saliva para os olhos do cego, e aí perguntou se ele tinha visto alguma coisa. Ele disse: eu vejo, mas como que em embaraço ainda. Eu vejo os homens andando como árvores, não estão ainda nítidos para mim. Então ele fez de novo o mesmo tipo, e colocou as mãos de novo, impôs as mãos, e agora ele poderia ver perfeitamente. Observe, meus irmãos, que ele coloca a saliva como se dizendo que ele mesmo era o curador. Jesus de Nazaré, meus irmãos, ele próprio. É coisa que você tem que entender no Evangelho. Jesus de Nazaré não é ungido de Deus somente para curar. Jesus de Nazaré não é ungido de Deus somente para salvar. As pessoas no século XXI não entendem isso, não compreendem isso. Jesus, ele mesmo, é a salvação. Jesus, ele mesmo, é a cura. O seu sangue é cura, os seus ossos é cura, a sua saliva é cura, a sua palavra é cura, os dedos das suas mãos é cura, tudo quanto sai dele é cura, e é salvação, é bênção, é milagre. Não é que ele foi ungido temporariamente para aquilo. Como os profetas não eram, meus irmãos, por algum tempo, meses ou anos, ungido temporariamente para um serviço, para um trabalho, como Sansão era. Quando viu o perigo, quando viu o inimigo, quando via o problema, Sansão recebia unção dobrada para vencer. Mas depois se tornava um homem natural como todos os demais homens, e ficava sem força como todos os demais homens. Como Davi foi ungido por durante 40 anos para reinar sobre Israel. Observe, foi ungido por um tempo. Assim também Sansão foi ungido por um tempo. Mas Jesus não é desta forma. Precisamos entender isto e colocar isso em nossa alma, em nosso coração. Jesus não é desta forma. Jesus não é ungido por um tempo, por 2 tempos, por um terço, por um ano, por um milênio. Jesus, ele mesmo é a cura. Jesus, ele mesmo é a salvação. Jesus, ele mesmo é a bênção. Jesus em pessoa é o nosso milagre. Pessoas têm que entender isso. Se ele assoprar, o milagre vem. Se ele colocar saliva, o milagre vem. Se ele falar uma palavra a seu favor, o milagre vem. Se ele pôr as mãos sobre ti, o milagre vem. Se ele estender as mãos sobre a sua cabeça, o milagre vem. Se ele fizer um gesto a seu favor, o milagre está sobre a sua vida, porque ele mesmo é a nossa bênção total e perfeita. E talvez o discípulo ainda não tinha essa compreensão, né? Você diz: olha, foi ungido para curar. Mas aí depois, talvez de 2 anos, 3 anos, a unção irá embora, né? E ele se tornará uma pessoa comum como todos os demais. Ele recebeu uma unção de profetizar. Mas o ministério profético pode se estancar e depois
Não vi mais. E assim ele pegou a saliva e untou os olhos daquele homem. Demonstrou: eu sou a cura. Não é que a cura foi dada sobre mim por um tempo, por uma estação, por um ano, por um milênio. Ele próprio, ele disse: Marta, 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 Maria, 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 eu sou a cura e a vida e a ressurreição. Ele mesmo é a ressurreição. Não é que ele foi ungido com a ressurreição, foi dado um dom da ressurreição sobre ele. Ele é pessoalmente, propriamente a ressurreição em pessoa. Pegou a saliva da sua boca, untou os olhos dos homens e ele viu perfeitamente. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. É coisa, meus irmãos, que a gente muitas vezes não entende o mistério, o ministério, ou o mistério da pessoa de Cristo Jesus. A gente disse: não, ele recebeu esta unçãozinha aí, mas ela desvanecerá depois. Talvez ela vai desvanecer. Como também Moisés subiu o monte, recebeu a unção e as tábuas da lei, mas depois de algum tempo, o resplendor do seu rosto foi embora. O fulgor da glória divina que estava sobre o seu rosto foi embora, desvaneceu, e ele ficou como um homem comum, como todos os demais. Mas não é assim, meus irmãos. Observe, não é assim, minhas irmãs, com a pessoa de Cristo Jesus. Não é assim. É completamente diferente. É por isso que muitos não entendem o mistério da glória desta pessoa divina. Nós pensamos que ele é um como nós. Nós pensamos que ele é um como os profetas. Nós pensamos que ele é um como os anjos. Nós pensamos que ele é um como os arcanjos. Não, meus irmãos, aleluia, é muito diferenciado disso. Ele é Deus purinho, como diz a profetisa do Pessoa. Ele é Deus purinho sobre a face da terra, meus irmãos, aleluia. Tudo que advém dele é bênção sobre nós. Tudo que advém dele é milagre sobre nós. Tudo que advém dele, meus irmãos, é cura sobre nós. Não importa, aleluia, o que ele faça, quando ele estender as mãos, quando ele virar o rosto sobre ti, quando ele manifestar sobre a sua vida, Deus purinho, aleluia, sobre a sua vida também. Ele é o resplendor da glória de Deus. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Ele disse: sai da aldeia, fora da aldeia. Se você dá uma olhada nas escrituras, meus irmãos, fora da aldeia, sai da aldeia, é sempre um sinônimo, né, do mundo pecaminoso. A aldeia, muitas das vezes na Escritura, é referência ao mundo pecaminoso. Diz a Escritura que Jesus foi crucificado fora do arraial, fora da aldeia. O arraial é, né, o símbolo do pecado, onde está o sistema, onde o pecado está arraigado, enraizado, onde o sistema está operando, onde o mundo, aleluia, pecaminoso está operando, onde tem os esquemas, onde tem todo tipo de mal e de pecado. Por isso Jesus, para santificar o povo, foi crucificado fora do arraial. E aqui é a mesma coisa. O símbolo é o mesmo. Tem que sair fora de Betsaida. Em Betsaida não tem mais bênção para ela. Estancou-se o tempo da graça para ela. Uma referência que também a era da igreja e a graça vai ser estancada sobre grandes multidões que rejeita este nome, que rejeita esta bênção, que rejeita esta cura, que rejeita este milagre. Havia muitos enfermos. Jesus curou a muitos, mas até os enfermos não criam, vendo os outros enfermos sendo curados. Observe quantos milagres Jesus fez em Cafarnaum. Corazim, Betsaida. Ali morava Pedro, seu irmão, Felipe também, era daquela cidade. Ali era como se fosse um quartel-general de Cristo Jesus. Ali ele ficava, ali ele permanecia, ali ele dormia, né? Ali ele amanhecia. Ali ele estava presente meses, semanas e anos.
Muitos poderiam concorrer a ele, ali naquelas cidades, porque ali era como se fosse o quartel-general dele. Ele morava ali, ele repousava ali na casa de Pedro. E observe, e muitos daqueles irmãos que estavam ali, aquela cidade de Corazim era para estar toda convertida. Aquela cidade de Zebulon era para estar toda convertida. A cidade de Cafarnaum não era para ficar um descrente. Era para como que ser a Coreia do Sul, quase todo mundo é crente, ninguém ali, aleluia, tinha que ser descrente, porque Jesus estava ali em seu quartel, general operando mais um pecado. Meus irmãos, o mundo é nisso, é grande demais, né? As pessoas estavam muito envolvidas com os seus pecados. As pessoas estavam muito enraizadas em suas transgressões. E para você seguir a Jesus, você tem que soltar as rédeas do pecado. Você tem que soltar as rédeas do sistema. Você tem que soltar, aleluia, grandes coisas. Por isso ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e segue-me. Tomar a cruz é soltar o pecado. É soltar as rédeas da iniquidade. É deixar o mal para trás, as trevas para trás, a escuridão para trás. É seguir em honestidade. É seguir uma vida honesta, correta, uma vida abençoada por Deus a partir daí. Mas as grandes multidões dizem, como é que eu vou viver? Sem o meu esquema. Como é que eu vou viver? Sem as minhas falcatruas. Como é que eu vou viver? Sem os meus cambalachos. Agora você é de Deus, você não precisa de A e nem de B, você precisa das mãos de Deus operando ao seu favor, como dependia Israel por durante 40 anos no deserto, nem plantava, nem colhia, mas todos os dias o maná caía do céu sobre a sua cabeça, para que eles fossem alimentados todos os dias da sua vida. As pessoas, a fé é muito minguada, né, meus irmãos? Não, se eu acabar com esse esquema aqui, eu estou morto. Aleluia. Jesus é quem cuida da gente, né? Como diz a irmã Rafaela, né? Jesus que cuida, né, irmã Rafaela? Eu vou morrer. Morre nada, Jesus cuida. Minha filha vai morrer. E o pastor dizendo, oh, Senhor, dá fé, dirigindo. Meu Deus, gritando, dá fé, Senhor. Não tinha outra oração, qual outra oração que ia fazer? Não tinha outra oração para fazer, dá fé. Ensina-nos a confiar em seu braço, em sua misericórdia, em seu amor, em sua benignidade. Ensina-nos, Senhor, a ter fé mais em ti, a confiar que o Senhor é poderoso sobre a nossa vida e vai nos abençoar dia após dia e noite após noite. Não tem conversa, não tem erro. É só crer. Só continuar. O mundo está acabando, você diz, não, eu creio. O precipício está a 1 metro de você, diz, não, eu creio ainda. Você está descendo ao precipício e diz, ainda estou crendo. Aleluia. Estou descendo ao precipício, ainda estou crendo. Eu estou acamado sobre a cama, diz, olha, aleluia, estou aqui acamado, mas ainda continuo crendo, aleluia. Tudo está dando errado, diz, olha, eu ainda tenho um Deus ao meu favor, que não está dentro das tuas mãos. Ele vai mudar a minha situação e a minha história. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Aos incrédulos libertos, sai de chão e impõe as mãos. Querendo ensinar Jesus para os enfermos. Jesus disse, eu quero a distância de vocês. Você quer ser curado? Venha fora do arraial. Sai para fora. Pegou na mão dele e levou para longe. E aí o curou ali e disse, olha, não volta para aquela cidade impenitente, orgulhosa. Irmão, existem muitos e muitos pecados. Mas existe a raiz dele. Raiz. Adultério, prostituição, mentira, roubo, furto, assalto. Isso aí é só raiz, é só rama. Mas não é o tronco principal do pecado. Não. Assassinato, crimes, são só bifurcações, ramas do pecado, mas não é o pecado original. Isso aí é só consequência do pecado.
O pecado original mora dentro do coração do homem. O pecado não vem nesse aspecto que eu estou falando de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Nesse aspecto que eu estou falando. Certo? Coração do homem, aí mora o pecado. A raiz, o tronco dele, o cerne, o verme principal dele é o orgulho. Qual foi o pecado de Satanás? O orgulho. O eu, o ser, o ego, o orgulho. Aí que é a rama dele, aí que é o tronco, que é o germe principal dele. Aí daí gera Enes. E por isso o arrependimento é o principal. Porque o arrependimento vai ferir o germe, o tronco do pecado original do homem. O pecado original é o ego, o orgulho. Eu sei, eu sou, eu posso. Aí é o que é o pecado original. Por isso Jesus, ele veio numa manjedoura. Observe. Mas você disse assim, eu sou melhor, eu sou maior, eu posso, eu sou. Aí você está dentro do cerne, do gênero do pecado. Diz, eu sou mais esperto do que ela. Aí é um germe, é um cerne. Eu sou melhor. Aí é o cerne dele. Eu sou maior. É o cerne dele. Eu posso mais. É o cerne dele. Mas só um pode dizer, eu sou o que sou. E ninguém mais pode dizer. A gente pode dizer, eu faço, eu sou. Mas só Jesus pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Você pode dizer o que você quiser. Você pode se autoiludir, eu não posso. Nós podemos nos autoiludirmos com eu posso, eu sou, eu faço, eu mando, eu desmando, aleluia. Mas um dia a ficha vai cair e você vai dizer assim, realmente eu não era ninguém, aleluia. Eu tenho que voltar para Deus e me arrepender dos meus pecados. Meus irmãos. Como pregou a missionária naquele dia, a missionária está pregando agora na igreja aqui, bicho, fogo puro, né? Pessoas pegam um título e vêm para cá com o título nas costas. Né? Você olha o tamanho que eu sou. Pega um títulozão, bota nas costas e vem. Isso para Deus não vale nada, é só pó e cinza. O governador, o deputado, o presidente, o Trump, tudo é uma alma penada, precisando de misericórdia e compaixão e de benignidade para com Deus. É só mais uma alma, precisando do perdão de Jesus de Nazaré. Mais de nada. É assim que funciona para com Deus. Mas as pessoas pensam que pode comprar Deus com status, pode comprar Deus com títulos, pode comprar Deus, aleluia, com o que sabe, com o que é, com o que tem. Não, meus irmãos, nós, aleluia, somos medidos para com Deus mediante a nossa fé e o quebrantamento do nosso coração. Deus mede as almas mediante o quebrantar da sua alma, o quebrantar do seu coração. Mas essas 3 cidades impenitentes não quiseram recusar o pecado e receber a graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Por isso o milagre não podia mais entrar em suas portas. E aí quando o cego foi curado, ele disse, não entre mais lá. Talvez ele não era de lá, era só um passageiro, um viajante, ou estava ali por alguns dias. Ele disse, se você arrodeia a cidade, arrodeia a aldeia, vai para a sua casa, vai para a sua cidade, não entra mais lá. Senão você fica cego de novo. Senão você vai ficar cego, igual todos os demais cegos que estão em Betsaida. Parece que tem cidade, tem locais que tem uma maldição sobre eles, né? Parece que tem umas entidades sobre eles. Parece que a cegueira passa de um para o outro. Um fica cego, outro fica cego, outro fica cego, outro fica cego, outro fica cego. Você explica para um, não entende. Você explica para o outro, não compreende. Você explica para o outro, não compreende. Parece que são todos iguais. Mas os animais é assim, né? Anda só. É difícil você ver, né? Um animal no rebanho de outro. São todos iguais, é assim também.
da humanidade. Se não for uma coisa, aí a Maria vai com as outras, tudo quer fazer. Se aquela calça rasgada foi um acidente, né? O ia passando, rasgou. Aí todo mundo foi rasgando, pronto aí. Começaram a vestir a calça rasgada. O cara falou, que moda é essa? Ele disse, não, primeiro que rasgou a calça. Que moda é essa? Ele disse, não, passei ali, rasguei minha calça acidentalmente. Aí os outros disseram, já para deconstruir a minha também. É assim que começou a moda da calça rasgada. E assim é. Então em Betsaida não havia mais bênção para eles. Essa rodeia a cidade, vai embora. Não entre mais lá. Você já foi curado. Você já entende, você já compreende, você já viu. A graça, a glória é de Deus. Você não é como os demais que estão em Betsaida. Vocês não é um deles. Assim também somos nós. A igreja não pertence a essa terra, meus irmãos. A igreja não pertence a esse mundo, meus irmãos. Somos aqui peregrinos e forasteiros, estamos aqui de passagem à nossa pátria, a nova Jerusalém celestial, feita pelas próprias mãos do Senhor, nosso Deus. Nós fomos arrancados daqui. Não pertencemos mais a esta aldeia. Não pertencemos mais a este arraial. Nós pertencemos aos céus. Nós pertencemos à luz. Não somos mais das trevas. Não somos mais deste mundo. Nós somos de outras esferas. Não somos mais de baixo, nós somos de cima, porque nós possuímos o Espírito Santo de Deus. E quem possui o Espírito Santo de Deus é cidadão da nova Jerusalém celestial. Não é essa aldeia pecaminosa e impenitente. Nós cremos em Deus. Somos diferentes. Nós cremos em Cristo Jesus. Nós não fingimos, meus irmãos. Olha, cuidado, hein? Porque tem muitos fingindo que crê. Vocês sabiam disso? Uma grande multidão só está fingindo, eu creio, eu creio. Eu quero ver quando o fogo cair, se você crê mesmo. Se eu sou de Jesus, eu quero ver quando o Xandão vir na sua cola, se você é de Jesus mesmo. Aí eu quero ver se você é de Jesus mesmo. Diz assim, não, eu creio, não tem muita gente simplesmente fingindo, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas os miseráveis só aparecem na igreja de 4 em 4 anos. Não é antigamente? Pega ele. Antigamente, né, era diferente, né? Pessoas iam de mês em mês, de domingo em domingo, quando tinha uma festa, um casamento, um aniversário. Um batismo agora não. Eles só vêm de 4 em 4 anos. Aí ajoelha e fica lá fingindo que está orando. Mentira, meus irmãos. Não estão orando nada, aleluia. Não estão buscando somente o fingimento, aleluia, para arrancar, aleluia, algum voto seu, algum interesse seu, alguma coisa, eles querem, aleluia. Quando o negócio aperta, eles dizem, eu sou crente também. Pega uma Bíblia, bota debaixo do braço, diz, eu sou crente também. Desta manhã, a Bíblia que a minha. E olha que a minha é grande. Aí bota a Bíblia também debaixo do braço. Olha, eu sou de Jesus também. Não é não, meus irmãos. Tem muitos fingindo a fé. Mas os verdadeiros crentes têm fé e é cheio do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Por isso ele se arrudeia a cidade e não volta à cidade dos impenitentes. Daqueles que têm um coração duro, endurecido. Não volte mais de lá. Não coma mais com eles. Não tenha mais comunhão com eles. Não seja praticante das suas obras. Não seja seus imitadores. Você agora tem luz para ver melhor. Agora tu tem visão para enxergar. Agora tu tem um coração quebrantado para entender o que é Deus e os seus caminhos. Deixa os impenitentes para lá, deixa aqueles pecadores para lá, vai para a sua casa, vai para a sua aldeia, vai para a sua cidade e viva outro tipo de vida, fora do arraial, fora dessa cidade impenitente que tem recusado a graça divina. Que tem recusado a graça divina. E não está mais debaixo da promessa. Está lutando contra a promessa. Igual as grandes multidões de crente hoje. E disse, irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui. Ó, é assim, assim, assado. Você está querendo me enganar, é? Eu vou fazer o contrário e vou mostrar para você.
Não, irmão. Eu não estou contendendo contra você, brigando contra você. Eu estou ensinando como funciona. Depois eu vou fazer o contrário. E vou mostrar para você. Não, você não precisa mostrar para mim, não. Pode. Mostrar para os outros lá, para mim não precisa mostrar, não. Vou fazer o contrário. Como se nós fôssemos seus inimigos. Como diz o apóstolo Paulo, tornaste meu inimigo porque eu falei a verdade? Né? Igual meu irmão assembleano. É você que prega contra o dízimo? Disse, não, o dízimo é bíblico. Só que não é para a igreja. Ele veio com a Bíblia desse tamanho, toda marcada. Pelo monte de marcação, parecia as navalhas. Eu digo, tu está preparado? Estou. Digo, então vamos lá. No âmago, Malaquias 3. Não, vamos ler do 10, vamos ler do 1. Pega o do 1. Versículo por versículo. Vamos destruçar versículo por versículo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ele fechou a Bíblia, botou debaixo do braço e foi embora, nunca mais falou comigo. Até hoje ele já tem 55 anos. Tornaste meu inimigo simplesmente porque recebeu a verdade, aleluia. Se fosse uma pessoa de coração quebrantado, não me reconheço, aleluia, que estou errado e me arrependo de não saber isso. Eu me arrependi, eu devia ter buscado a Deus mais antigamente. Outras, né? Lá atrás, para em muitas coisas não errar, em muitas coisas não incorrer, em muitas coisas não tropeçar, mas baiano, preguiçoso, não gosta de orar, não gosta de jejuar, só gosta da maré mansa, da melancia de rede. E o que vai acontecendo? Aí vai tropeçando no meio do caminho, vai tropeçando no meio do caminho, até aprender com as experiências pessoais. Mas, meus irmãos, nós devemos dobrar a nossa serviço, a dureza do nosso coração, a toda a verdade divina que estiver ao nosso favor e ao nosso alcance, para a gente não ficar o cego. Que Deus precisa operar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ainda não vê direito. Deus opera sobre os seus olhos. Você diz, não estou enxergando quase nada. Aí Deus manda um som de novo. Você diz, eu estou meio assim, turvo na minha visão. Aí Deus opera de novo. Disse, deu uma melhoradinha, mas mais ou menos. É. Igual quando você vai no oculista, ele bota aquela... Tá vendo? Digo, eu estou meio embaçado. Ele se melhorou. Digo, rapaz, foi piorar? Assim também somos com Deus. Deus derramou a unção. Melhorou. Você disse, rapaz, Jesus parece que embaçou, foi mais. Como diz a missionária Priscila, Jesus complica. Parece que embaçou, foi mais. Aí Jesus botou outra luneta mais forte, com um grau mais forte. E agora? Disse, ixi, rapaz, agora aqui eu não estou vendo quase nada. Assim também muitas vezes somos nós, meus irmãos. Deus precisa operar 1, 2, 3, fazer um milagre 2, 4, 5, 6. Né? E aí você diz, mas a gente não lembra o que Deus fez. Quando Deus já operou, os milagres que já fez, os livramentos que já deu, as curas divinas que já fez, você nem lembra mais. Um dia Deus está com um problema aí, com a enfermidade, eu digo, agora eu vou viajar. Aleluia. Passou 3 dias, eu não lembrava mais que estava enfermo. Rapaz, eu estava doente. Eu estava com câncer antes de ontem e já ia morrer, já tinha ligado já por, né? Para poder comendar o caixão, e não senti mais nada. Nem lembrava que Jesus tinha me curado mais. Aleluia. Assim também não podemos ser cegos, meus irmãos. Espiritualmente, temos que entender, compreender. Olha, Deus fez assim daquela vez, fez assim daquela vez, fez aqui daquela vez, operou na minha vida, me deu o livramento, fez um milagre na minha vida. Deus está operando e Deus quer que eu conheça mais, que eu veja mais, que eu enxergue mais, que eu conheça o mistério, o ministério da pessoa de Cristo Jesus mais claramente. Distinguir mais perfeitamente. E não ser cegados como as pessoas de Betsaida, de Cafarnaum, de Zebulon. Né? E não continuar naquela esfera dentro do mesmo arraial. Recaindo, sem reconhecer. E depois que ultrapassar a porta da graça para o outro lado, não tem mais volta. Não tem mais como recuar. Não tem mais como retroceder. O que aconteceu com o pessoal de Betsaida?
Recebeu, e rejeitou tudo quanto tinha recebido, até Jesus de Nazaré zangou. Deus, Jesus de Nazaré zangou também, diz, olha, eu não vou passar mais lá não. E ninguém que for meu amigo, passa mais lá em Betsaida. E você que eu curei agora, passa longe de Betsaida. E você que são meu discípulo, passa longe de Betsaida. Não passa mais lá, porque a mão de Deus não está mais sobre aquele lugar. Assim também não podemos incorrer nesse erro, mas sempre estar disponível ao conselho, à graça, à misericórdia, ao estender das mãos do Senhor sobre a nossa vida. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Tá bom, meus irmãos, por hoje.